Antes de iniciar o vídeo, pessoal, não se esqueça de se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações. Ah, também não se esqueça de deixar o like, hein? Se não deixar o like, o YouTube não envia o vídeo para você. Aí já sabe, perdeu o vídeo, perdeu o conhecimento. E mais, também não se esqueça de entrar no Facebook e acessar nossa fanpage, facebook.com/axiacursos. É só curtir e fazer parte dessa grande comunidade de conhecimento, pessoal. Então, bora pro vídeo. Nessa primeira dica de Excel, pessoal, nós vamos aprender e entender de uma vez por todas como funciona a função C. Nesse pouco mais de 10 anos que eu dou aula, pessoal, em todos os cursos que eu apliquei essa função inicial do Excel, a maioria dos alunos sempre teve problema. Mesmo explicando 2, 3, 4 vezes, tinha alunos que tinham dificuldades muito grandes para poder entender como funcionava. Hoje aqui, vou fazer a clássica situação de aprovado e reprovado usando a função C, mas de uma maneira que vocês vão entender. Então vamos lá. Primeira coisa, nós temos aqui uma tabela básica de alunos, onde tem o nome do aluno, média de situação, que vai ser aprovado ou reprovado. Então vamos lá, como que se aplica a função C, pessoal? É o seguinte, função C basicamente você vai iniciar ela, e aí você tem uma descrição aqui do Excel, que geralmente não ajuda muito. Para quem está começando, para quem tem dificuldade, essa explicação aqui acaba sendo de nada. Então temos o que ser, o teste lógico. O que seria o teste lógico? Seria só a regra, o valor verdadeiro e o valor falso. Contudo, eu vou passar para vocês de uma maneira diferente. Vai ser da seguinte maneira. Se sua regra, que é o teste lógico, ou seja, você vai impor uma condição, você vai impor uma regra, ponto e vírgula, depois vai vir a resposta caso a sua regra seja satisfeita. O que quer dizer isso? No nosso caso aqui, a média tem que ser 7 ou maior. Então, se o valor na célula da média for maior ou igual a 7, isso quer dizer que a regra da média ser maior que 7 foi satisfeita. Por exemplo, se a pessoa tiver ali 7.1, é maior ou igual a 7, então a regra foi satisfeita. E aí vamos colocar ali aprovado. Caso contrário, o que é contrário de aprovado? É reprovado. Então, a pessoa tirou ali, por exemplo, 5. 5 não é maior ou igual a 7. Ou seja, é um valor que não satisfaz a regra. Nesse caso, vai ser reprovado. Vamos pôr em prática aqui? Essa é uma coisa bem simples. Igual C, vamos abrir o parênteses aqui. Qual é o nosso teste lógico? Qual vai ser a minha regra? A minha regra vai ser a seguinte, que a célula C4 seja maior ou igual a 7 ponto e vírgula. Então, eu fiz o meu teste lógico. Repara que o Excel agora pede para mostrar texto, um valor, um cálculo, caso o valor for verdadeiro, ou seja, se essa primeira resposta for verdadeira. Então, vamos lá. Qual vai ser aqui? Se caso o valor da minha média for maior ou igual a 7, eu vou escrever o quê? Aprovado. Lembrando que, pessoal, como se trata de palavra, tem que colocar entre aspas duplas. Se vocês colocarem isso sem aspas, vai dar erro na fórmula. Se for um cálculo, é normal. Se for um número, é normal. Letra ou símbolo, ou cadeia de letras ou símbolos, precisa ser entre aspas duplas. Isso é regra do Excel. Então, beleza. Se caso o valor que eu tenho na célula for maior ou igual a 7, vai aparecer a palavra aprovado. Caso contrário, se o valor for inferior a 7, vai aparecer o quê? A palavra reprovado. Então é bem simples, pessoal. Nós temos aqui, se o valor de C4 for maior ou igual a 7, vai aparecer a resposta que é a favor da regra, que está satisfazendo a regra. Se caso o valor for menor que 7, vai aparecer a resposta que é contrária à regra. Ou seja, essa resposta aqui significa que a regra não foi satisfeita. Vamos ver aqui? Olha lá, aprovado. Por quê? Porque o valor é maior ou igual a 7. Eu vou puxar a fórmula aqui, e aqui apareceu reprovado. Por quê? Porque a minha média tem que ser maior ou igual a 7. Aqui deu 6,8. Está reprovado, ou seja, aquela minha função determinou o seguinte, que se a condição não for satisfeita, que se o valor não for maior ou igual a 7, eu vou aplicar essa segunda resposta. Se ela for satisfeita, eu vou aplicar essa primeira resposta. Vamos puxar aqui para baixo. Olha só, 9 é maior ou igual a 7. Então quer dizer que a minha resposta está de acordo com a regra. Então aparece a primeira resposta. Agora é o seguinte, nós colocamos aqui, pessoal, maior ou igual a 7. Digamos que 7 não seja um valor aceitável, tem que ser acima de 7.
Então vou colocar aqui, ó, vou tirar o igual, deixar apenas o 7. Então o valor de média tem que ser maior que 7 para ser aprovado. Vamos ver? Olha lá, já foi aprovado. Por quê? Tirei o igual. Isso significa que o valor não pode ser igual a 7. Tem que ser menor que 7,1. Claro que isso vai de condição para condição. Uma última coisa. Às vezes as pessoas têm um sério problema achando que essa primeira resposta é sim, essa resposta é não. Que essa primeira resposta é positivo, essa resposta é negativo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E eu vou mostrar para vocês. Eu vou mudar aqui, vou pôr uma outra condição aqui, certo? Eu vou copiar essa planilha, vou colar aqui embaixo. Aqui, pessoal, eu vou estabelecer o seguinte, que a minha média tem que ser maior ou igual a 7,0, correto? Coloquei aqui. Aqui eu vou impor uma outra regra, menor que 7, tá bom? Temos aqui, ó, vou inverter agora a função, sempre vocês poderem ver como funciona. Então aqui eu vou apagar a fórmula, porque do jeito que tá aqui, tá falando antiga. Então, aqui eu vou pôr uma regra que tem que ser menor ou igual a 7. Vamos lá? Função C. Qual é o meu teste lógico? Qual é a minha regra? Minha regra é a seguinte, que essa célula, se for menor que 7,0, vamos pôr só 7, né? Menor que 7, eu vou aplicar a seguinte resposta. Reprovado. E se esse valor, essa média, for maior que 7, ou seja, se não é menor, é maior ou igual, correto? Lógica, olha a lógica. Se o meu valor é menor que 7, beleza. Se não é menor, ele tem que ser maior ou igual. Então eu vou escrever aprovado. Fechei parênteses. Vamos ver, aqui pela regra tem que dar aprovado. Lembrando que, ó, eu tenho, apesar de serem regras diferentes, o resultado é o mesmo. Por quê? A lógica teste é diferente. Eu vou colocar os dois para vocês poderem comparar. Qual dos dois está certo? Os dois estão certos. Não existe, nesse caso aqui, um errado, porque os dois estão dando a mesma resposta. Vou puxar aqui para vocês poderem ver, ó. Tá vendo? É a mesma resposta. Se eu pôr aqui, ó, 6,9, ele vai dar reprovado. Então, pessoal, a dica é sua regra, sua resposta caso a sua regra for satisfeita e sua resposta caso a regra não for satisfeita. No nosso caso, que a nossa regra, o valor tinha que ser maior ou igual a 7. Então, quando dá aprovado, que a regra foi satisfeita. Quando dá reprovado, a regra não foi satisfeita. Nesse caso aqui embaixo, nós invertemos. A nossa regra é, o valor precisa ser menor ou igual a 7. Então, essa primeira regra aqui, ó, esse primeiro valor, ele está de acordo com a regra? Não. Então ele cai para a segunda resposta. A segunda resposta, ela está contrária à regra? Está. Então deu aqui, ó. Tá vendo? Então, pessoal, reparem que o teste é diferente, a lógica, a regra é diferente. Porém, os resultados são os mesmos. Regra contrária, resposta mesma. Ok, pessoal, se liga na página aí. Logo, logo vou postar mais um vídeo para vocês sobre a função ser múltipla, tá ok? Curta, compartilhe, favorite, dá o seu like, pessoal. O importante, se não der o like, o YouTube não envia para vocês as últimas aulas, tá? O YouTube além de você se inscrever, precisa curtir e dar aquela compartilhada pra gente, tá bom? Faz pra gente, pessoal, que vai dar uma força imensa pro canal, tá ok? Um abraço e até a próxima.